Olá pessoal, vamos começar nossa aula aqui 2.5 sobre escoamento turbulento e vamos utilizar alguns modelos de turbulência. Para isso a gente vai utilizar um problema clássico do degrau, onde eu vou ter uma velocidade de 41,7 metros por segundo na entrada e eu tenho aqui um degrau com a altura h, que ele vai ter uma região de recirculação, tá? E aqui a gente vai aprender como comparar dados experimentais de artigos, tá? Com dados de simulação numérica, ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui primeiramente um componente system do CFX, porque eu já tenho a malha pronta. Então veja que eu já estou começando aqui diretamente no CFX. Então vou abrir aqui o CFX pré. Com o CFX pré, com o CFX pré eu vou importar a minha malha aqui. Então clico em Mesh, botão direito do mouse, e vou importar uma malha. Tá? Eu já tenho a malha aqui na minha pastinha. Vou escolher aqui a malha. Vou importar a malha, tá, ok? Então é um problema 2D, tá? Bidimensional, onde eu tenho o degrau nessa região. E aqui, quando eu importo, eu tenho os name selections, tá? Eu vou dar um zoom aqui, porque é importante a gente entender a nomenclatura que está sendo usada aqui no nosso problema. Então, primeiramente, eu vou ter aqui, logo embaixo aqui, eu vou ter bottom wall, tá? Eu vou ter inlet bottom, que é essa face aqui da entrada. Eu tenho inlet V, que é a face aqui da entrada do meu domínio. Tenho a saída, que é a face posterior. Step wall, que é a face que faz o degrau. E top wall, essa face de cima, ok? Então a gente vai trabalhar em cima desses name selections. Vamos definir aqui um domínio, ok? Vou chamar aqui de fluido. Nós vamos utilizar aqui domínio fluido, material a 25 graus e trabalhar sem transferência de calor. E vamos utilizar primeiramente o modelo capa epsilon, ok? Então confirma, criamos aqui o fluido para o domínio e agora vamos colocar as condições de contorno. Primeira condição de contorno, um inlet, vou colocar aqui um inlet V, colocar aqui a velocidade de 41,7 metros por segundo, ok? Observe que isso aqui é uma velocidade imposta na parede, ok? Isso faz diferença no resultado, depois a gente vai discutir. Vamos lá, colocar aqui o outlet, colocar aqui outlet, pressão de saída 0, pressão manométrica, ok? Vou colocar aqui uma condição de contorno de simetria, porque se trata de um trabalho bidimensional. Então vou selecionar aqui essa geometria aqui, as duas faces, para fazer a minha simetria, ok? Setup rápido. E vamos agora para vamos rodar esse caso e vamos para o pós-processamento. Bem, agora com o CFD Post aberto, vamos criar aqui um contorno de velocidade. Vamos definir como face a simetria, selecionar a variável velocidade, colocar aqui 50 contornos, e criar aqui o meu contorno de velocidade. Vou só ajeitar aqui o meu pronto, isso aqui é legal. Ok, então tá aqui minha resposta. Vou plotar também vetores, que são bem úteis para esse tipo de problema. Ok, vou desabilitar aqui a velocidade. Então aqui a gente pode ver que eu tenho aqui o perfil de velocidade já sendo formado na entrada. Vocês vão perceber que isso aqui dá uma diferença no resultado, ok? E aqui eu tenho a região do degrau, conforme a gente tinha visto na figura, onde eu tenho aqui a região de recirculação, tá vendo? Então tem uma região grande aqui de recirculação ao longo, logo após o degrau, ok? Agora a gente vai extrair algumas informações desse gráfico, tá?
Então, primeiramente eu vou pegar aqui, essa região aqui de parede, eu vou pegar as tensões de cisalhamento nessa região aqui e comparar com dados experimentais, ok? Então, primeira providência, eu vou criar uma linha aqui nessa região. Para isso, eu vou criar um location, vou usar a função polyline, tá? Polyline você tem várias formas de você criá-la. Eu vou usar aqui a boundary intersection, ok? Onde eu vou selecionar a simetria, ok? Vou pegar aqui uma simetria, que é essa face aqui que a gente está vendo, fazendo a intersecção com essa linha aqui. Essa linha aqui no nosso name select é o bottom wall. Então vou dar um apply aqui, vou desabilitar aqui o vetor só para a gente ver onde é que está a linha na minha região, ó. Tá? Então eu vou capturar essas informações dessa variável nessa linha e comparar com dados experimentais, ok? A segunda providência, nós vamos criar uma variável. Observe que isso aqui está no eixo X. O meu sistema de coordenadas começa aqui, tá? Só que eu quero transformar isso aqui em uma variável adimensional. Ou seja, esse comprimento aqui ele está em função da minha altura, tá? Que aí eu posso comparar outros tipos de experimentos, tá? É bem legal isso aí. Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui, tá? Então primeiramente eu vou criar aqui algumas expressões. A primeira é capturar essa informação aqui, ó, essa altura, ok? Então eu vou colocar aqui o nome dele, vou colocar step, para lembrar que é a altura do step. Já tem aqui o nome, tem que ter cuidado, então vou botar aqui step high, tá bom? Aqui, pronto. Altura, ok? E como é que vai ser isso aqui? Eu vou definir aqui minha função, vou capturar essa informação aqui, menos essa aqui, eu vou ter essa altura. Então, a coordenada aqui é y, tá bom? Então, eu vou pegar aqui essa informação do y, tá? E em que região? Nessa região aqui, que ela é o meu inlet bottom, tá? Que é essa região aqui. Menos, mesma coisa, agora eu vou repetir, pegar aqui a média aqui, vou pegar o y, tá? Minha variável y, ok? Em que região? Nessa região aqui de baixo, que é o bottom wall, ok? Então vem aqui locations e procuro bottom wall. Vou mandar aplicar. Observe que eu capturei aqui a informação de 12,7 milímetros, tá ok? Se eu soubesse essa informação, eu já teria colocado, tá bom? Mas é importante fazer essa continha, porque agora eu vou criar minha variável chamada xh, tá? Vou colocar tudo maiúsculo aqui, depois eu vou ter que criar uma variável, tá? Então xh, que é um x em função da altura do step. Ele basicamente vai ser quem? Vai ser a minha variável x dividido pela minha expressão, que é esse degrau. Então vou aqui em expressões e vou achar aqui, pronto. Observe que vai ficar aqui uma variável e vou criar uma outra para poder capturar também as tensões, tá? Que são as tensões de cisalhamento em x. Então eu vou chamar aqui de share wall, tá? Só para e vou agora selecionar a variável que eu quero que ele puxe nessa função. Então venho aqui em variáveis, outros, e venho aqui, ó, no final tem o share wall, tá? E tem o xyz. Aqui no caso, como é a coordenada x, eu vou usar x, ok? Então criei aqui minha variável, minha expressão, e dessas duas expressões eu vou criar essas duas variáveis, né? Então eu vou criar aqui agora o xh. Observe que eu estou colocando o mesmo nome, só que minúsculo, né, para não dar problema, e vai ser com o método de expressão, e eu simplesmente vou achar a minha expressão xh. Então já criei aqui uma variável que está aqui guardada, tá, do usuário, e vou colocar agora a minha share x, tá bom? E também vai ser puxar o valor dessa expressão share que eu criei. Pronto, então eu já tenho aqui basicamente o que eu preciso para criar o meu gráfico e comparar os meus resultados numéricos com os experimentais, tá bom? Então agora eu vou criar um gráfico, chart1, vou criar aqui
Vou criar aqui minha série, vou chamar de CFD, tá? Indicando que são os resultados numéricos, e eu vou capturá-los do location polyline que eu criei. No eixo X eu vou colocar aqui a variável XH, que é a variável adimensional. E no eixo Y eu vou usar a tensão de cisalhamento em X, capturar nessa parede. Então, apply. Vou criar aqui esse perfil de tensão, tá? Junto àquela parede. E agora eu vou comparar esses resultados com dados experimentais. Tá? Muito simples, você simplesmente vem aqui em Data Series. Vamos criar uma nova série agora. Tá? Essa série eu vou chamar de experimental. Ok? Você bota o nome que você quiser. Vou em File e vou procurar o arquivo com esses dados experimentais que eu tenho aqui do artigo. Ok? Então eu vou importar o meu arquivo CSV e vou aplicar. Ok? Para ficar melhor a visualização, eu venho aqui em Line Display, na região de experimental, eu vou desabilitar a linha e vou deixar com pontos azuis, tá ok? Fica mais legal assim. Obviamente você deve estar se perguntando, cara, os dados experimentais estão aqui, os valores, e eu tenho uma certa discordância, né, principalmente logo depois do degrau, né, isso aqui indica que é logo depois do degrau, e ele não consegue capturar muito bem, ok? Agora a gente vai fazer esse mesmo procedimento, só que a gente vai usar o modelo SST, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um duplicate desse cara aqui. Primeiro eu vou chamar esse cara aqui, né, dar um rename aqui, chamar ele de capa epsilon, ok? E vou dar um duplicate nele, porque eu vou só alterar o modelo de turbulência e vou comparar novamente. Tá? Então eu vou chamar esse cara aqui SST, ok? E vou comparar esses meus resultados, tá bom? Observe que depois que eu rodei o SST, eu simplesmente conectei aqui o solution dele no result, sem necessidade de ter que criar novamente tudo que a gente já fez. Ok? É uma forma também de você economizar tempo, tá? Então aqui aberto o CFD Post, né, vou aqui em gráfico e veja que ele já atualizou os dois modelos, né? O verde é o SST e o vermelho é o kappa epsilon. Observe que mesmo assim, usando o SST, houve uma pequena diferença aqui em resultados, ok? Mas isso se deve basicamente a esse fator aqui que você tem que levar em consideração, que acontece muito no mundo real, que é quando você quer comparar dados experimentais com dados numéricos, ok? A minha velocidade aqui, ela não é um perfil, eu estou impondo 41.7. Na verdade, esse perfil era para entrar aqui já nessa região, ok? Porque aí sim eu teria dados mais acurados, tá? Então isso fica a dica. E como exercício você pode, em vez de colocar a velocidade constante aqui, você coloca o perfil de velocidade, criando uma expressão para a velocidade, ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.